Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Para Lá do Além. Nesse canal nós buscamos trazer assuntos sobre a espiritualidade, sobre reencarnação, a projeção astral, experiências fora do corpo e sempre buscando discutir de forma bastante clara, objetiva e analítica todas essas informações pertinentes a esses assuntos, tentando deixar de lado dogmas, medos, enfim, buscando um entendimento baseado naquilo que é coerente, naquilo que nos faz sentido. Então, eu gostaria de agradecer a vocês que já se inscreveram no canal. Nosso canal ainda é muito jovem, mas aos pouquinhos as pessoas estão chegando e eu fico muito feliz com isso, tá bom? E gostaria de convidar a você que está assistindo a esse vídeo que ainda não se inscreveu, caso o assunto sobre espiritualidade, reencarnação, se tudo isso te chama a atenção, se tudo isso te agrada, se inscreva no canal, porque dessa forma nós vamos crescendo e eu vou poder trazer mais informações, levar mais visualização também sobre esse assunto a mais pessoas, tá bom? Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube oferece esses vídeos para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. No vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre minha primeira experiência consciente fora do corpo. Naquela ocasião, eu encontrei um grande amigo meu, um irmão meu que havia desencarnado em 1992, chamado Marcos. Ele desencarnou no mesmo dia que houve aquela rebelião no presídio do Carandiru, lá na cidade de São Paulo. Ele fazia entrega de documentos, ele sofreu esse acidente de moto. Infelizmente desencarnou naquele acidente, ainda bastante jovem. Mas antes de falar sobre a minha experiência, eu gostaria de falar um pouco, de forma bem sucinta, só para que haja melhor entendimento sobre o que é essa projeção consciente para fora do corpo. Para quem assistiu o meu primeiro vídeo, vai se lembrar que eu dizia que eu comecei a buscar cada vez mais informações e mais formas de contato com a espiritualidade, de entender melhor como que funciona, a questão de reencarnação, da comunicação dos espíritos e tudo mais. E entre esses meus estudos eu busquei a projeciologia, porque eu tinha essa ideia de que eu indo direto lá, pro lado de lá, de forma consciente, eu poderia trazer para cá informações mais precisas sobre o mundo espiritual. Porque muitas vezes na comunicação mediúnica há ali a interferência anímica do médium. Ou seja, o médium acaba colocando as impressões dele, as convicções dele, as impressões dele dentro daquela comunicação, até sem querer. Isso a gente pode também comentar numa próxima situação. Mas enfim, eu queria então trazer informações mais diretas, vamos dizer assim, do mundo espiritual. E aí eu comecei a ler. E um dos livros que eu li bastante foi o Projeciologia e Conscienciologia, do professor Valdo Vieira. Me agradou muito a forma bem científica, a forma bem coerente como ele apresenta tudo isso no livro dele. Esse livro, eu tenho certeza que pode ser adquirido nas livrarias, então você vai ter mais informações sobre esse assunto. A projeção astral, projeção fora do corpo, experiência fora do corpo, viagem astral, são algumas das formas que são chamadas essa experiência. Ela pode acontecer de forma natural, espontânea, ou ela pode também ser provocada através de alguns exercícios que nos são propostos nesses livros que eu falei para vocês. Uma outra coisa importante é que muitas vezes a pessoa tem consciência plena de todo o processo que leva à projeção, ou seja, desde do começo do relaxamento até a saída do corpo. Outras vezes a pessoa já simplesmente desperta do lado, já passou todo o processo da separação do psicossoma. O psicossoma é como é chamado esse corpo etéreo que leva a consciência na separação do corpo físico. Muitas pessoas já acordam, depois de todo o processo ter acontecido a separação do psicossoma do corpo físico, já acorda do lado astral.
Segundo os exercícios que são propostos nesses livros e as informações que são apresentadas nesses livros, nesses estudos, uma forma de provocar essa experiência seria deitar-se de forma bastante confortável, barriga para cima, braços ao longo do corpo, pés levemente separados e começar ali um processo de relaxamento. A ideia do relaxamento é afrouxar os laços que prendem o psicossoma ao corpo físico, que é o que acontece todas as noites quando nós dormimos. Muito importante dizer que todas as noites, todos nós, temos essa experiência de projeção do nosso psicossoma para fora do corpo. O que acontece é que, na grande maioria dos casos, nós estamos inconscientes. Nós estamos falando aqui é de uma projeção consciente. Alguns acontecem de forma natural, como eu disse, outros de forma provocada. Então, ao nos colocarmos de forma relaxada, provocando um relaxamento cada vez maior do corpo, eu vou falar agora das experiências das sensações que eu senti, mas que são muito faladas, muito comentadas nesses livros, ok? Sente-se então como se o corpo estivesse inflando, como se fosse um balão, e você vai sentindo o corpo mais leve. Lembrando que não é o corpo físico, mas sim o psicossoma. Mas a sensação é do nosso físico, a gente sente como se o nosso físico estivesse inflando. Uma outra sensação importante é os sons intracranianos, sons dentro da cabeça. No meu caso, eu escutava estalos, eu escuto como se fossem bombas de São João, sabe? Bombas de fogos de artifício dentro da cabeça. Um outro som muito comum é como se fosse talvez o nome seja curto-circuito, acho que é esse o nome, elétrico. Quem já ouviu um poste, aqueles transformadores do poste de luz explodindo, você dá um barulho daquele. Eu vou ver se eu acho aqui algum som parecido para vocês entenderem. E, continuando o processo, então vem o estado vibracional. Importante dizer que para esses estudos da projeciologia, nosso corpo físico e o psicossoma, eles estão vibrando sempre na mesma frequência. Porém, quando há o processo de separação, espontâneo ou não, o que acontece é que o psicossoma começa a acelerar a frequência da vibração, de modo que ela fica descoincidente porque primeiro ela estava junto, Ela fica descoincidente. Ela fica descoincidente com o psicossoma, a vibração do psicossoma não coincide mais com a vibração do corpo. E por conta disso ele se desprende, então provocando a projeção do psicossoma. Muitas vezes o psicossoma só se projeta para cima, e sai. Muitas vezes ele sai até em espiral, enfim, tem várias formas. Como eu disse para vocês, mais informações vocês vão conseguir na leitura dos livros. Tem muitos canais do YouTube sérios que abordam esse assunto e vocês podem pegar informações muito mais profundas lá. Ou até mesmo a gente pode discuti-las aqui. Se vocês têm interesse de saber mais sobre projeção astral, projeção consciente para fora do corpo, escrevam aí nos comentários que aí eu faço um vídeo abordando mais profundamente esse assunto, tá bom? A minha intenção agora, como eu falei, foi só trazer uma ideia de como isso funciona, para quem nunca ouviu falar desse assunto, poder entender mais ou menos. E agora voltando sobre a minha experiência de encontrar o meu amigo. Então, de repente eu me vejo num local descampado. Era dia naquele local, eu não lembro de casa, não lembro de nada, sobre um local descampado mesmo. E eu vi um homem. E é interessante saber que eu não reconheci o Marcos de primeira, porque quando ele desencarnou, ele tinha uns 22, 23 anos, ele era roqueiro, gostava de cabelo comprido, E aí, quando eu vi essa pessoa, já era uma pessoa de uns 34 anos, barba desenhada, cabelo curto.
Aí eu precisei olhar, quando eu olhei e reconheci, eu falei, você é o Marcos, você é o Marquinhos. Ele sorriu para mim também, porque ele percebeu que eu havia reconhecido. E eu estava naquela excitação, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, eu vou ter a oportunidade de perguntar um monte de coisa que eu queria saber. Como é que foi o desencarne dele, o que ele encontrou depois do desencarne, onde ele ficou, com quem ele está agora, onde ele está agora. Eu queria, tinha 1 milhão de perguntas para fazer para ele. E aí esse foi o problema. Minha primeira experiência, aquela excitação toda não deu outra. Alguma coisa veio, me pegou e começou a me puxar para trás. Depois eu vim a saber que aquilo era a força do cordão de prata. Um adendo aqui, o cordão de prata mesmo separado do corpo físico, o psicossoma está sempre ligado ao corpo por esses filamentos energéticos que eles chamam de cordão de prata. Que muitas pessoas têm medo, falam, durante a separação do corpo vai alguém lá e corta e você nunca mais consegue voltar para o corpo. Isso não existe, pessoal, tá bom? Isso não existe. E também não tem como se perder no astral, porque está sempre ligado. E a menor necessidade de retornar ao corpo volta-se assim, trazido de volta para o corpo, através desse cordão. E então eu comecei a ser puxado para trás. Eu fiquei um pouco triste, porque eu queria fazer tanta pergunta para o Marquinhos, mas eu sabia que ia ter outras oportunidades. E aí, durante esse tempo todo que eu estava voando, eu fui voando assim, olhando para o céu, né? Olhando para o espaço, e não para o chão, para a terra. Não sei porquê. Não fui voando que nem o super-homem, foi ao contrário, foi de barriga para cima. E eu não tinha medo, eu tinha certeza absoluta de como estava o meu corpo, que eu estava sendo levado para o meu corpo. E é interessante que eu tinha essa visão dupla. Eu tinha a consciência de como estava meu corpo lá, que ele estava tranquilo dormindo, mas eu tinha muito mais consciência dali onde eu estava. E aí eu lembro que eu resolvi olhar para baixo, e eu estava, né, o tempo todo eu falava assim, eu vou contar para... Na época eu estava casado com a minha atual ex-esposa, e eu falava assim, eu vou contar para ela o que eu consegui, porque ela sabia que eu vinha tentando já há um tempo. Eu vou conseguir, eu vou falar para ela que eu consegui, eu vou falar que eu consegui e tal. E aí eu resolvi olhar para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi que já estava meio escuro, já era noite, lá onde eu encontrei com o Marcos era dia. E aí eu vi uma praça de pedágio. E dessa praça de pedágio estava saindo um caminhão. É a única coisa que eu lembro. Eu não lembro de onde era essa praça de pedágio. Na época eu morava na cidade de Mariporã, no estado de São Paulo, numa chácara. E eu lembro claramente que eu cheguei, eu vi a porteira da minha chácara, eu passei por baixo do vão, eu passei entre o vão da porta e o chão, sabe por onde passa barata, às vezes assim? Eu passei por ali, eu não atravessei parede, não sei porquê, tá? Eu passei por ali de uma forma muito rápida. Aí eu entrei no quarto, vi, eu não estava caminhando, eu estava vomitando. Eu vi meu corpo deitado do lado do dela. Imediatamente eu fui puxado, sugado para dentro do meu corpo, eu levantei gritando, Márcio, eu consegui. E ela, imagina, né? Ela tomou um susto gigante, porque ela não estava esperando nada, ela estava dormindo. No meio da noite, um maluco começa a gritar, eu consegui. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu consegui fazer minha viagem astral. E eu encontrei com o Marcos e tal, do lado. Eu não lembro na época se ela já conheceu, se ela chegou a conhecer o Marcos, mas eu falei tudo isso pra ela. E aí depois eu dormi, enfim. Então, pessoal, essa viagem, essa minha primeira experiência, apesar de muito rápida, foi muito marcante. Porque só quem já viveu isso sabe entender o que eu estou dizendo. Porque, assim, antes de você ter uma experiência dessa, tudo está no campo da fé, né? Eu tenho fé que existe vida após a morte, eu tenho fé, ou se você tem mais contato com os espíritos, lógico, né? Na espiritualidade. Mas se você não tem nada disso, a gente fica mais no campo da fé. Eu tenho fé que existe uma vida após a morte. Mas quando você passa por uma experiência onde você viveu aquilo, ele sai do campo da fé e entra no campo da certeza. Então, existe uma certeza absoluta de minha parte, né? Que existe que a vida independe do corpo físico, que a nossa consciência ela pode ser, ela vai continuar independente de se esse corpo físico existe ou não. Infelizmente, experiências são individuais, né? A gente consegue contar, relatar em detalhes, tudo mais, mas vocês só conseguem imaginar. Vocês não estão vivendo isso. Só eu vivi, então eu tenho certeza absoluta do que eu vivi.
Uma outra coisa interessante é que já me perguntaram, mas como é que você tem certeza que você não estava sonhando? Pessoal, eu não sei o sonho de vocês, mas todo o meu sonho é tudo maluco. Não tem uma sequência lógica. Eu estou conversando com alguém, eu pisco, já estou na praia, eu olho para o lado, eu estou jantando no restaurante, ou seja, não tem uma menor sequência, não tem menor nada. Né? E eu não tenho controle de nada. Naquele momento, naquela experiência, eu tinha controle. Eu tinha controle do que eu queria, com exceção de ser puxado de volta para o corpo. Eu tinha controle, eu sabia. Eu olhei para onde eu quis, eu falei o que eu quis, eu fazia tudo. E eu trouxe tudo isso para depois que eu acordei. Então essa é a certeza que eu tenho de que isso realmente aconteceu. E você? Você que está ouvindo, você já teve uma experiência assim? Você já acordou, por exemplo, à noite e estava grudado no teto, lá estava flutuando já bem junto ao teto, que é uma coisa muito comum de acontecer? Ou já levantou à noite para fazer xixi e quando volta do banheiro encontra seu corpo deitado, dormindo ali na cama, toma um susto? Conta aí pra gente como é que foi, se você já teve alguma experiência assim, parecida, já escutou os sons intracranianos, já teve a sensação de estar caindo na hora que vai pegar no sono, né? Conta pra gente se você já teve essa sensação e coloque aí nos comentários e de repente a gente pode depois até trazer isso num próximo vídeo. Eu gostaria de pedir a você que assistiu esse vídeo, se você gostou, se você gosta de assuntos relacionados à projeção astral, a experiências fora do corpo, a espiritualidade, a encarnação, reencarnação, que deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do vídeo, porque assim o YouTube oferece esse vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas estiverem conectadas a esse canal, mais experiências a gente vai trazer, mais informações a gente vai trazer para cá, para que a gente possa crescer, né? O intuito do nosso canal é nos melhorarmos espiritualmente, que a gente possa ter mais informações e que a gente possa discutir mais esse assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.